Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre a Guerra da Coreia em apenas 4 atos. Este é mais um vídeo da coletânea que eu estou montando sobre a Guerra Fria. Bom pessoal, vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, dá um seu like nesse vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E vamos lá de uma vez para não perder tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Primeiro tópico é o contexto histórico. A Península da Coreia é considerada muito estratégica para 3 países, para a China, para o Japão e para a Rússia. No caso da China, ela sempre teve o receio de ser invadida por meio da Coreia. Houve um caso em 1593, quando o Japão estava se unificando, que os japoneses liderados por Hideyoshi Toyotomi quiseram invadir a Coreia e ambicionavam chegar até a China. Naquele momento a China conseguiu repelir a invasão, só que sempre foi o medo dela. Já no caso do Japão, ele também achava que a Coreia era um ponto frágil por onde ele poderia ser invadido. No começo do século XX, quando a Rússia está dominando um porto lá pertinho da Península Coreana, chamado de Port Arthur, essa atitude deixou o Japão com muito medo de ser invadido pela Rússia, dando origem à Guerra Russo-Japonesa. Quando chega em 1910, o Japão, para não correr mais o risco, invade a Coreia e a anexa, até o final da Segunda Guerra Mundial em 45. Já por parte da Rússia, ela também vê essa região como estratégica. Logo após o Japão tomar as 2 bombas atômicas disparadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, a Rússia declara, na época a União Soviética, declara guerra ao Japão, e é nesse momento que ela invade e domina a Coreia do Norte. Isso daí nos conduz ao nosso segundo ato, que são os bastidores da Guerra da Coreia. Em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra dividiram o mundo em esferas de influência, locais que eles deveriam ocupar por alguns anos para trabalhar na reconstrução. No caso da Península Coreana, a parte norte fica sob administração soviética e a parte sul fica sob a administração dos Estados Unidos. Quando chega em 48, os Estados Unidos se retiram, deixando como presidente um cara chamado Syngman Rhee, e na parte norte nós temos a União Soviética se retirando em 49, deixando lá o Kim Il-sung, avô do atual ditador da Coreia do Norte. Bom, enfim, aí nós temos os bastidores do que viria a ser a Guerra da Coreia. Porque os dois ambicionam unificar a Coreia sob o seu poder. Na Coreia do Sul é capitalista e no Norte é comunista. O primeiro a agir é o Kim Il-sung, o da Coreia do Norte. Ele vai até o Stalin, lá na União Soviética, e pede a ele lá um conselho, uma orientação. Fala, eu quero invadir a Coreia do Sul, tal, unificar a Coreia. E aí, o que você acha, Stalin? E aí, eu gostaria que vocês entendessem o jogo político que se desenvolve. No nosso contexto, a China acabou de se tornar comunista com o regime de Mao Tse-tung, com a Revolução em 49, e pelo fato da China ser grande, ter muito potencial para ser poderosa, ela se torna uma ameaça para a União Soviética. Não uma ameaça no momento, mas a União Soviética já vê que no futuro será. E aí o Stalin, ele quer que a China seja muito dependente dele. Então, o Stalin incentiva o Kim Il-sung a ir para a guerra, porque ele pensa o seguinte: vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vou abrir o mapa para vocês. A Coreia do Norte faz fronteira com a China. Se ela invadir a Coreia do Sul, provavelmente, na cabeça do Stalin, os Estados Unidos iriam intervir, a China ficaria em pânico e precisaria da ajuda da União Soviética. Então, para o Stalin, essa guerra é muito boa, ele só não quer se envolver diretamente. O que o Stalin faz é recomendar que o Kim Il-sung vá conversar com o Mao, presidente da China, para ver se ele dá um apoio e aí compromete ainda mais a China com essa guerra. Vocês estão entendendo? Então o Kim Il-sung logo vai à China e conversa com o Mao sobre querer invadir a Coreia do Sul. Mao Tse-tung, todo maroto, jovem, querendo ganhar influência na região, ganhar aliados, e um cara que tem um regime bem impulsivo, muito mais radical que o soviético, vai lá e dá todo o apoio, fala: isso mesmo, invade a Coreia do Sul e que se dane. Esses caras da Coreia do Norte já não são muito sensatos mesmo, e aí nós temos o início da guerra. Em maio de 50, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e inicia uma ofensiva fulminante até setembro daquele ano.
coreano. Então o presidente da Coreia do Sul, Syngman-rhee, vai na ONU pedindo a ajuda dessa organização, pelo amor de Deus, E aí os Estados Unidos estão dispostos a irem até lá na Península Coreana para ajudar os sul-coreanos. Os Estados Unidos estão acreditando que o que está acontecendo lá na guerra é uma ação coordenada de União Soviética, China e Coreia. Na época, os Estados Unidos não tinham noção da rivalidade interna no mundo comunista. Por esse motivo, os Estados Unidos estavam tão cabreiros com os comunistas. Durante todos os anos 50 vai ser assim. Daí os Estados Unidos, em outubro de 50, iniciam um contra-ataque, empurrando a tropa da Coreia do Norte até quase a fronteira com a China, e é aí que a China entra em ação. Em dezembro de 50, os chineses estão desesperados, como Stalin previu. Só que o desespero deles não os leva a pedir ajuda a ninguém, e sim a colocar 250 mil homens lá na fronteira dispostos a lutar contra os americanos. Ao longo da guerra, o efetivo de chineses vai ultrapassar 1 milhão de pessoas. Então, China e Coreia do Norte, tropas combinadas, contra-atacam os americanos e fazem aquilo que ninguém esperava. Temporariamente, eles estão derrotando e empurrando os norte-americanos para além da fronteira da Coreia do Sul. Aí, em fevereiro de 51, os Estados Unidos reagem e nós temos um equilíbrio da guerra. Só nesse momento a União Soviética resolve ajudar com um pequeno efetivo mais logístico. A partir daí, a guerra vai se estabilizar, os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão conseguir avançar só um pouquinho, mas a guerra vai morrer ali, perto do paralelo 38, perto de onde ela começou. Em julho de 53, enfim, ocorre uma trégua entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Porém, não se iluda. Em 53, quando os países fizeram uma trégua, eles estavam pensando em voltar à guerra. Inclusive, os Estados Unidos ficam extremamente bolados com a Coreia do Sul e seu líder, o Syngman-rhee, porque pensam que ele está fora da realidade, porque ele quer continuar a guerra até unificar as Coreias. Como os Estados Unidos não querem mais dar apoio para essa guerra, eles se retiram e ela nunca recomeça. Os países estão ali estabelecidos há 60 e poucos anos e a fronteira deles é uma das áreas mais militarizadas do mundo. Bom, isso daí nos leva até o ato 4, que são as consequências. Então vamos lá. Para os Estados Unidos, as consequências positivas é que ele conseguiu garantir a integridade de seu aliado, a Coreia do Sul. Para a China, a consequência positiva é que agora ela se fez respeitar. Os países vizinhos vão ver a China como um país poderoso, capaz de se defender e capaz até mesmo de agir quando necessário. Daí, os pontos negativos. Para os Estados Unidos, é uma coisa muito ruim o fato de que esse país perdeu a sua aura de invencibilidade. Até porque os Estados Unidos não pôde usar todo o seu arsenal. Imagina se ele saísse jogando bombas atômicas na Coreia. Isso ia gerar uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos aprendem que em todas as guerras que eles vão entrar agora, eles precisam usar o conceito de guerra limitada. Eles não podem usar o seu poder de uma maneira a gerar motivos para que a União Soviética reaja, criando uma guerra nuclear mundial. E também houve consequências negativas para a política dos Estados Unidos. Você sabia que a oposição norte-americana, diferentemente do que aconteceu na Guerra do Vietnã, criticou o fato dos Estados Unidos terem saído da guerra com o objetivo pela metade? Isso vai levar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã a adotarem uma postura muito mais teimosa que vai prolongar a guerra. E de certa forma, a história vai mostrar que a postura dos Estados Unidos na Guerra da Coreia foi muito mais sábia do que na Guerra do Vietnã. Bom, para a União Soviética, as consequências negativas foram as piores de todas, porque ela não conseguiu tornar a China dependente de si e ainda perdeu muito crédito na região. Ou seja, ela atiçou a guerra e quando a guerra começou, ela ficou de fora, esperando que os países fossem depender dela, o que não aconteceu, e se ferrou. Na Coreia do Sul, a consequência foi que o país se tornou uma ditadura também. A gente conhece muito a ditadura na Coreia do Norte porque ela vai até os dias de hoje e é uma das mais fechadas do planeta. Porém, você sabia que a Coreia do Sul foi também uma ditadura, embora com liberdade econômica, até os anos 80, 90? Bom, e por fim, vamos lá. Quero mostrar para vocês os números oficiais. Aqui vocês podem ver as baixas dos dois lados e as tropas que cada país enviou para a guerra. Então, como vocês podem ver, foi uma guerra muito sangrenta, foi inesperada, assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela praticamente inaugurou a Guerra Fria. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E então é isso aí, meus amigos. Falou!